Graça e paz, amados, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de reflexão e intimidade com Deus. Hoje é quinta-feira e já sabe, começa agora o seu momento devocional. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos agradecidos a Deus por mais esse dia de quinta-feira para o nosso e vosso devocional. Hoje estaremos lendo o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1 até o verso 18, e estaremos falando sobre Jesus como Verbo eterno. É Deus, Criador e Salvador de todo aquele que nele crê. Queremos, nesta noite, poder compreender que em Cristo nós temos a salvação. Vamos antes orar a Deus, pedir a sua sábia direção. Oremos ao Senhor. Nosso amado Deus, nós estamos agradecidos por mais esse dia, por nos cuidar, nos ter protegido. Estamos, ó Deus, nesta noite, neste momento de devocional, levando nossas vidas e o momento da palavra. Ensina-nos, ó Deus, de tal maneira que ela possa falar aos nossos corações e que possamos compreender aquilo que ela tem para nos ensinar. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Leamos então assim o texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Palavra do Senhor. Ok, ao olharmos para este capítulo 1 de João, nos 18 primeiros versículos, nós temos muito que perceber aquilo que João escreve a respeito de Jesus. Antes queremos poder mostrar ou dizer aos irmãos a razão por que João escreve esse evangelho. Dos 4 evangelhos, dos 3 sinóticos, o 4º evangelho, João nos mostra Jesus como
Deus, como divino. Ele vem nos ensinar acerca da divindade de Jesus. E no capítulo 20, nos versos 30 e 31, João escreve por que desse evangelho. Ele mostra o propósito de ter escrito este evangelho. Ele escreve este evangelho para que as pessoas cresçam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, tenham a vida eterna. E nós hoje, nesta noite, nesse dia de quinta-feira, neste devocional, queremos poder apresentar aos irmãos e mostrar que Jesus, como Verbo eterno, é Deus, Criador e Salvador de todo aquele que nele crê. Então, nos 2 primeiros versículos, João mostra acerca da eternidade do Verbo. João nos mostra que Jesus é Verbo e ele começa dizendo no princípio. Quando João usa aqui a palavra princípio, este princípio não se refere ao princípio do Verbo ou um momento em que o Verbo foi criado, mas o princípio é o mesmo que Moisés usa em Gênesis 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E João diz que no princípio era Verbo. E quando ele diz que era Verbo, quer mostrar a eternidade do Verbo, dizendo que o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nesse primeiro versículo, João nos mostra que o Verbo, aqui ele está a se referir ao Filho de Deus, nesse caso Jesus Cristo, nosso Senhor, que ele no princípio era Verbo, antes de todas as coisas. João nos mostra que ele existe antes da criação. Nunca houve um momento em que o Verbo não existisse. Por isso é que o princípio aqui não se refere ao princípio da existência do Verbo, mas remete-se à criação. E João diz que o Verbo estava com Deus. E quando ele diz que o Verbo estava com Deus, ele se refere numa relação íntima entre o Verbo e Deus, e o mesmo Verbo, como diz o verso, era Deus. Então, nós temos aqui, logo nesse primeiro versículo, João nos dando uma tese de que Jesus é Deus. Embora João use a expressão verbo, é diferente do que os gregos ensinam. Para os gregos, o verbo é algo impessoal, como uma sabedoria, mas João nos mostra que o verbo é uma pessoa salvadora, como ele vai dizendo mais abaixo, e nos mostra que o verbo é Deus. Então, para João, o verbo não é algo impessoal. Para João, o verbo é Deus. Embora nos evangelhos Jesus nunca tenha dito literalmente por essas palavras, eu sou Deus, mas as escrituras nos provam, pelo testemunho dos escritores bíblicos, que Cristo é Deus. E aqui temos, na verdade, essa prova no verso 1 de que o verbo era Deus. Verso 12, ele estava no princípio com Deus. Como João diz no verso 1, aqui se refere à comunhão entre o Pai e o Verbo. No capítulo 17, no verso 5, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus ora a Deus pedindo que o Pai o glorificasse com a mesma glória que tinha antes de vir ao mundo. Então, antes que ele encarnasse e viesse ao mundo, o Verbo sempre existiu em íntima comunhão com o Pai. Então, nos 2 primeiros versículos, João nos mostra a eternidade do Verbo e que este Verbo sempre existiu em íntima comunhão com o Pai. No verso 3 até o verso 5, João nos mostra o Verbo como Criador de todas as coisas. Ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Esse mesmo verso é reforçado por o apóstolo Paulo em Colossenses, logo no primeiro capítulo, quando ele diz que nele foram criadas todas as coisas, quer principados e potestades. Todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o Verbo, ele é Deus, ele é eterno, ele existiu sempre em íntima comunhão com o Pai, e o mesmo Verbo é Criador de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. No verso 4, João diz que ele é a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Verbo, ele não é só apenas Criador, ele também é a vida. No capítulo 14, no verso 6, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Então João está, na verdade, aqui descrevendo que o Verbo, que a vida estava nele. E essa vida era a luz dos homens. A luz aqui pode estar se referir à palavra de Deus. E João, no seu evangelho, ele faz esse contraste entre vida, morte, luz, trevas, cima, baixo. E temos aqui, na verdade, João nos provando que o Verbo é a vida. E essa vida era a luz dos homens. Ele veio, na verdade, como Salvador. E no verso 5, João diz que a luz resplandece nas trevas. Essa luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. As trevas não o venceram e as trevas não o podem vencer. Então, no verso 3 e no verso 5, João prova mais uma vez aqui que o Verbo é Criador de todas as coisas. E não somente Criador de todas as coisas, mas que ele também é a vida. Aqui a vida se refere à vida, não somente à vida física, mas também à vida eterna. A vida que somente o Verbo eterno de Deus nos pode conceder. E a partir do verso 6 até o verso 10, João fala acerca do testemunho do Verbo. Fala de João Batista como precursor do Verbo, como aquele que anuncia o Verbo. Diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Aqui João não é o João, o escritor deste evangelho, mas João o Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E verso 7 diz que este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Essa era a missão que Deus deu a João, para que ele preparasse o caminho do Senhor, preparasse os judeus para receberem o Messias, para receber a Cristo Jesus. E o João diz que a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Quer dizer, o propósito de João era preparar o caminho, era testificar a respeito da luz, embora testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer nele, a crer no Verbo. E era por intermédio de João, como diz o Verbo, que as pessoas deviam crer nele, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. O dele aqui, ele se refere a João, que seria testemunha da luz. Ele não era a luz, aqui se refere a João. João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Mas abaixo, os judeus mandam, os líderes judaicos mandam o povo ir perguntar a João quem era João, se ele era Elias, se ele era o profeta.
por causa do testemunho que João dava a respeito do Verbo. João nos mostra que ele não era a luz, ele era apenas aquele que veio para testificar a respeito da luz. Então ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Por isso é que dissemos que nós queremos fazer compreender nesta mensagem que Jesus, como Verbo eterno, é Deus Criador e Salvador de todo aquele que nele crê. Por isso é que João está dizendo que a luz, a verdadeira luz, no verso 9, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Que ele dá clareza, que nos tira da escuridão e nos transporta para a sua maravilhosa luz. Porque nós vivemos numa treva, numa escuridão, uma vida sem Deus. E João testifica a respeito daquele que é a luz. E essa luz que ilumina a todo aquele que nele crê. Verso 10, o Verbo estava no mundo. Ele agora vai se referindo ao Verbo como rejeitado. Como dissemos no verso 1 até o verso 2, João mostra a eternidade do Verbo e a íntima comunhão que ele tinha com o Pai. Do verso 3 até o verso 5, João nos ensina que o Verbo é criador de todas as coisas. Do verso 6 até o verso 9, o evangelista nos mostra o testemunho, João Batista como testemunho da verdadeira luz. Ele vai descrevendo que João Batista não era a luz, mas que ele veio para testificar a respeito da luz. E essa mesma luz, essa mesma vida que veio para iluminar todos os homens, nem todos os receberam. Embora ele veio para iluminar o mundo, mas nem todos os homens o receberam. Como diz o verso 10, o Verbo estava no mundo. Aqui o mundo se refere ao espaço físico, que ele veio, o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. E João faz aqui um jogo de palavras com a expressão mundo, mas o mundo não a conheceu. Aqui, este mundo que não o conheceu se refere às pessoas que o rejeitaram. Apesar dele ser a luz que ilumina todo homem, apesar dele ser a vida eterna, mas nem todos os receberam. Nem todos o conheceram. Nem todos, porque alguns o negaram. O verso 11 diz que veio para o que era seu. Aqui os estudiosos entendem que o seu se refere ao povo judeu. E os seus não o receberam.